Olá, queridas irmãs, graça e paz. Quanta saudade de vocês. Pena que nós temos que matar a nossa saudade um pouco dessa forma, né? Como diz as nossas aulas na escola, né? Aulas remotas, então serão trabalhos remotos assim. Mas esse tempo vai passar em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando a respeito desse tema que está aí. A vida é pequena demais para ser apenas pequena. Não é muito intrigante esse título, né? A vida é pequena demais para ser apenas pequena. Nós podemos viver o grande, nós podemos viver mais, nós podemos viver o novo, nós podemos viver o melhor. O texto básico hoje para nós está em Gênesis 19, do versículo 14 ao versículo 29. E o versículo-chave diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Vamos ver qual o versículo que nós temos também como base do estudo? Antes de vermos o versículo, deixa eu fazer essa perguntinha para as irmãs. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre aquilo que nos prende ao passado, aquilo que nos impede de ir para frente, aquilo que nos faz viver de forma que nos agarremos a coisas pequenas, a coisas que nos prendem lá atrás, a momentos que nós acreditamos que poderia ter sido diferente ou poderia ser eternizado. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, não é? Não é novidade para ninguém que a nossa vida é curta, por mais que alguém viva 90, 100 anos, quando ela se vai, nós perguntamos por que foi agora, por que não ficou mais um tempo, por que não participou mais conosco. E a gente às vezes nos apegamos a essas coisinhas, a ficar preso àquilo que aconteceu conosco no passado. E nós temos que imaginar que muitas coisas nós deixamos de viver por olhar demais o passado. Então imagina aí que esse quadro vermelho fosse um local que você pudesse pisar, você pudesse estar, caso você esteja recordando de algum momento difícil em sua vida e que foi difícil de superar. Né? Tá ali escrito errado, recortada, né? Mas foi na hora de escrever rápido ali. Se você recorda de algum momento ruim, um momento difícil que você passou em sua vida e que esse momento hoje ainda é muito difícil de superar. O que te prende? O que te segura ali nesse passado? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Em Filipenses 3, de 13 a 14, diz assim: Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que palavra, né? Que palavra abençoada que nós temos aqui. Antes de começarmos o estudo propriamente dito, eu quero relatar para as irmãs aqui uma história que foi dada em 2018 foi publicada nos principais jornais britânicos, principais jornais da Inglaterra, contava a respeito de uma moça de 32 anos. Uma moça, né? 32 anos. Essa moça diz que ela tinha 18 anos que ela não cortava o cabelo. Até aí não é de se estranhar, né? Às vezes tem pessoas que fazem promessa, gostam dos seus cabelos grandes e passa ano, vira ano, tá lá com o cabelo grande. Mas o que mais me chama a atenção é o fato de que na reportagem ela dizia também que tinha 20 anos que ela não lavava o cabelo. Olha ela aí. Essa é a Frank Cluner. Olha o tamanho dos seus cabelos. Quanto o fato dela ter ficado tanto tempo sem cortar o cabelo, para mim não é um problema. O que eu acho interessante é ela ter ficado 20 anos sem lavar esse cabelo. Em seu depoimento, ela relatou que ela ficou tanto tempo sem cortar o cabelo porque aos 6 anos de idade ela se apaixonou por uma personagem das histórias do conto de fada que era Rapunzel. Ela queria ser uma Rapunzel. Então aqui para nós temos aqui uma Rapunzel do tempo atual, né? Quem era Rapunzel? Nós sabemos que Rapunzel era uma princesa que foi presa num castelo, numa torre muito alta de um castelo. E ali ela passou anos sem cortar o seu cabelo e a bruxa, que a aprendeu, quando precisava entrar, gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças. Mas isso é uma história. E essa Frank, ela deixou de viver muita coisa na vida dela porque algo que aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade, um sonho que ela teve, a impediu de viver coisas novas, coisas diferentes na sua vida, no seu presente. Quantos sonhos, quantos momentos, né,
diferentes que ela deixou de viver. Não porque ela não cortava o cabelo, mas talvez porque atrás disso também tinha outras situações que aprendia no passado. E nós temos, irmãos, que buscar ter muito cuidado com essas coisas em nossas vidas, quando nós nos prendemos ao passado. Porque isso na vida dela foi uma fixação que ela teve em algo da infância. Algo que, infelizmente, muito de nós, em algumas medidas, acabam fazendo o mesmo em relação ao passado. Nós nos prendemos muito ao passado. Nós muitas vezes não conseguimos nos livrar daquilo que nos trouxe problema. Não estou dizendo aqui neste momento de coisas que vêm à nossa lembrança, que serviu de aprendizado, que serviu de momentos bons também, que sirva como exemplo, mas o nosso problema, o problema de muitos, é que não usa esse passado como uma recordação, como um exemplo de vida, como um exemplo a não ser seguido de novo, ou como algo que funcionou, mas usa aquilo ali como a base da sua vida. Ela não consegue ir para frente, ela não consegue seguir adiante, porque ela não consegue se soltar do passado. Ela está lá. O corpo dela está aqui no presente, mas os pensamentos dela tá atrás. Ela não consegue nem sequer enxergar o futuro. Ela até tem medo de enxergar o futuro, porque ela muitas vezes ela pode imaginar que o passado vai fazer alguma coisa ruim com o seu futuro. E ali ela deixa de viver o seu presente. Ela deixa de viver coisas que poderiam ser muito interessantes na vida dela. O texto que foi citado lá na frente, Gênesis 19, 14 a 29, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso, mas esse texto, irmãs, ele conta a história de Ló. Quem era Ló? Ló, um sobrinho de Abraão, que quando Abraão ouviu a voz de Deus mandando que ele saísse da sua parentela, que ele fosse para um lugar onde Deus o mostraria, Ló foi com ele. Mas em determinado momento, a história conta que não dava mais para eles viverem juntos, era necessário separar, por causa dos bens, dos servos, do gado, de tudo que tinha, era tudo muito para os dois. Né? Ló, através de Abraão, foi muito abençoado. Como Deus havia prometido a Abraão grandes bênçãos, por Ló estar ali perto de Abraão, Ló também foi abençoado. E Ló escolheu, ao ter que escolher um local, ele olhou para um lugar, viu um lugar bonito, uma campina bonita, segundo a Bíblia, e ele logo cresceu os olhos e falou assim, olha tio, eu vou para ali. E para lá ele foi. E ali ele continuou com a sua família, cuidando dos seus bens. Porém, o lugar que Ló escolheu ir foi Sodoma, a região ali que tinha duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Aquele lugar, irmãs, dizem que as pessoas viviam de forma que desagradava muito a Deus. Viviam uma vida totalmente voltada para o pecado. Voltada para o pecado, de forma que Deus ali, ele desejou sim destruir aquele lugar. E por intercessão de Abraão, Deus resolveu poupar a vida de Ló. Deus resolveu poupar a vida de Ló, o sobrinho de Abraão, né, que morava ali. O problema, irmãs, é que a mulher de Ló, ela ficou com pesar em seu coração. Como é que eu vou deixar tudo? Talvez eles eram ricos, eles tinham uma vida boa naquele lugar, uma vida tranquila naquele lugar. Então, quando os anjos foram até eles e falaram, tu vai ter que sair daqui, entendendo? Deus vai destruir esse lugar, vão embora, vai você, sua esposa, suas filhas, vão embora, porque Deus vai destruir esse lugar. E eles foram. Porém, a palavra de Deus diz que, pelo fato da mulher de Ló estar presa às coisas que ali existiam, ela olhou para trás, e uma das ordens era não olhar para trás. E ela olhou. E nós sabemos o que aconteceu com ela. Ela se tornou numa estátua de sal. Ela se converteu numa estátua de sal. Ao olhar para trás, ao olhar a vida que ela estava deixando. A palavra de Deus não diz que ela olhou para trás com pena daquele lugar, com pena daquele povo, né? Mas ela olhou para trás, talvez com saudade do que ela ia deixar de viver, da vida que ela tinha naquele lugar. Ela estava indo por na cabeça dela, talvez, para um lugar inseguro, para um lugar desconhecido, mas ela esqueceu que era Deus que estava levando eles, não importa para onde, Deus estava conduzindo. Mas ela olhou para trás
E ela fez justamente aquilo que Deus pediu para que ela não fizesse. Como ela fez o que Deus falou que não era para fazer, ela perdeu de viver coisas novas debaixo das bênçãos de Deus. Ela deixou de viver as coisas que poderia ter mudado totalmente o rumo da vida dela. Irmãos, irmãs, aliás, não tenha medo de fazer mudanças necessárias. Mudanças necessárias. Às vezes tem mudanças desnecessárias. Mas existem aquelas mudanças necessárias. Naquele momento da saída de Ló e sua família da região que seria destruída ali, algumas mudanças se fizeram necessárias. Abrir mão de muita coisa, abrir mão do que tem, abrir mão do que vivia, abrir mão de histórias, de amigos, né, de bens, abrir mão de coisas que muitas vezes nos prende, né, a não querer abrir mão. Mas tudo ficou no passado. A manutenção, irmãs, da vida depende de mudança. Depende de mudança. A manutenção da nossa vida depende de mudança. Eu não posso permanecer da mesma forma o tempo inteiro. Eu preciso dar sempre um passo a mais. Eu preciso estar pautada na palavra de Deus, conhecedora da palavra de Deus, para poder entender o que Deus tem para minha vida. E caso Deus falar saia, eu vou sair. Se Deus falar fique, eu vou ficar. Mas eu preciso estar atenta à voz de Deus. Eu preciso estar atenta àquilo que Deus está colocando em meu coração. E eu tenho que estar atenta à palavra dele, estar em intimidade com ele, para que eu não possa confundir a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que a palavra dele não é de confusão. A palavra dele não é para deixar a gente confundido. A palavra dele é para nos dar certeza que ele cuida de nós. Mesmo que nós vamos para um lugar desconhecido, como Abraão saiu da parentela e foi para um lugar que ele não sabia onde é, mas ele confiou. Ele abriu mão da sua vida. E quando Ló precisou fazer a mesma coisa, sair do lugar, só que agora ele não estava saindo do lugar como Abraão saiu, ele estava recebendo de Deus um livramento. Deus deu a chance para ele, através da intercessão de Abraão, de receber um livramento. Porque ele poderia ser destruído ali juntamente com aquelas pessoas, se Abraão não tivesse intercedido. Mas aí Deus ouve, manda ele sair, ele vai. As filhas vão, mas a mulher olha para trás. Ela se prende ao passado. É interessante que quando o anjo declarou que enquanto Ló não se mudasse, Deus não poderia fazer o que desejava fazer. Enquanto Ló não se mudasse, eu não falo só da destruição de Sodoma e Gomorra, não. Eu falo também do que Deus poderia fazer na vida de Ló. Enquanto Ló não saísse dali, Deus não poderia fazer o que tinha que fazer na vida dele lá na frente. Muitas vezes as coisas não acontecem, irmãs, nas nossas vidas porque não estamos dispostas a fazer a mudança necessária. Sabemos que algo não está bem, sabemos que algo precisa mudar, mas a gente não tem coragem de fazer as mudanças necessárias, não temos coragem de dar um passo à frente, de mudar, não é? Porque estamos presos ao passado, estamos presos a coisas do passado, a momentos do passado, a experiências, às vezes, até mal vividas no passado. Por algo que deu errado lá, eu fico com medo de fazer de novo e ir à frente. Nós não podemos deixar de receber de Deus o melhor que Ele tem para nossas vidas por medo, por estarmos presos ao passado. Além disso, entenda a incompatibilidade entre uma vida equilibrada e o peso de problema mal resolvido. Um problema mal resolvido, irmãs, nos impede de ter uma vida equilibrada. Quantas mulheres que nós conhecemos que vivem momentos de depressão, vivem momentos de angústia, vivem momentos de incertezas porque não consegue resolver algo que ficou lá atrás. Não consegue abrir mão de coisas que ficaram lá atrás. E ali reflete na sua vida no presente, reflete de tal forma que a prejudicará no futuro. Aqui eu trouxe para vocês outro quadro, o presente. Lá nós somos o passado. O que te recorda, né? Um passado que é difícil você mudar. Aqui eu trouxe o presente. Assim como a mulher de Ló, qual história você precisa deixar para trás para poder seguir em frente? O que você precisa, irmã? Tem um R aqui também a mais, não tem problema não. É precisa.
O que você precisa deixar? O que está hoje no seu presente que pertence ao passado e que está te impedindo chegar lá na frente? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muitas bênçãos que você tem buscado do Senhor ainda não veio porque você ainda está presa em alguma coisa do passado? E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ganhar. O medo de perder, nos tira até mesmo a vontade de ganhar. O medo de perder tudo aquilo que eu já conquistei pode me impedir de ganhar coisas novas. Muita gente não consegue seguir em frente porque ainda não superou o que ficou para trás. E aí está um grande problema. Precisamos buscar sempre superar as coisas que ficaram no nosso passado. E o futuro? Para você chegar no futuro, você está correndo o mesmo risco que a mulher de Ló, andando para frente, mas olhando para trás? Mesmo que você consiga dar passos para frente, você está andando como? Com seu rosto voltado para frente ou com seu rosto voltado para trás? Como está sendo o seu caminhar na sua vida? Olha aqui, eu trouxe para vocês aqui uma imagem de um retrovisor. Tá? Nós temos aqui uma imagem de um retrovisor e essa imagem todos nós conhecemos. Nós temos em cima o retrovisor interno de um carro e o retrovisor externo. O retrovisor não serve para outra coisa a não ser olhar o que está atrás. Você, quando está dirigindo, você está olhando pelo retrovisor, você está olhando o que está atrás de você. Por mais que você olhe o retrovisor para olhar um batom, olhar a maquiagem, arrumar o cabelo, o retrovisor é para olhar o que está atrás. Já o para-brisa de um carro, você olha olhando para frente. Você usa o para-brisa olhando para frente. Não é isso? O para-brisa do carro é para olharmos para frente. Agora vamos comparar os dois. Para-brisa e retrovisor. Eu peguei essa imagem onde nós temos tanto o retrovisor como o para-brisa. Lembrando, o retrovisor é para olhar o que está atrás e o para-brisa é para você olhar o que está na frente. Irmãs, olha o tamanho do para-brisa em relação ao retrovisor. O retrovisor é muito menor. É muito menor. E nós temos todo esse espaço grande para olharmos para frente, mas nós estamos presos a algo pequeno que nos faz olhar para trás. Nós não conseguimos enxergar as coisas que estão à nossa frente porque estamos presos a esse pequeno objeto que nos faz olhar para trás. E nós precisamos abrir mão disso tudo. Não obstante ao que já foi considerado, é mister destacar que, se você não quiser apequenar sua existência, deve tomar cuidado para não deixar que os desafios do caminho impeçam que você siga adiante. Pare de olhar para o retrovisor. Pare de olhar para o retrovisor. Olhe para o para-brisa. Que o retrovisor seja para você somente aquele momento de você olhar e perceber que as mudanças que você tem vivido hoje e que as mudanças que virão na frente é devido àquilo que você deixou para trás. E como eu disse, claro, tem coisas do nosso passado que tem que servir como experiência para nós, mas não pode ser aquilo que nos prenda, como uma âncora que nos prenda no fundo para que nós não possamos sair dali. Então nós temos que ter esse cuidado. A vida não é fácil para ninguém. E muitos não querem arcar com o ônus de enfrentar as dificuldades pelo caminho. Sendo assim, preferem permanecer onde estão. Com medo da luta, com medo do que pode vir, com medo do desconhecido, eles preferem viver naquele momento ruim de suas vidas. Enfrente-os com coragem se quiser viver grandes coisas. Precisamos enfrentar com coragem. Se o que me prende ao passado é uma coisa ruim, é um momento difícil na minha vida, ela me impede de ir à frente, eu preciso ter coragem de soltar. Eu preciso ter coragem de dar um passo à frente, eu preciso ter coragem de abrir mão. E nem sempre, viu, irmãs? O que nos prende ao passado são só momentos difíceis em nossa vida, como perda de alguém, como um filho que nos deu trabalho, como um emprego que não foi bem sucedido, não é? Como um estudo que não funcionou. Às vezes o que nos prende ao passado é o pecado. Nós nos acostumamos a viver no pecado e a gente acaba não querendo sair dele porque está cômodo. Está cômodo eu abrir mão. Está prazeroso eu abrir mão daquilo ali, entendeu?
E para nós cristãos, não temos como viver com um pé no céu e um pé no inferno. Este quadro, essa imagem desse quadro, eu tinha na minha casa, eu me lembro dele. Ele mostra assim os dois caminhos: o caminho do céu, que nós sabemos que é estreito, é mais cheio de obstáculos, e o caminho largo que vai para o inferno. Não tem como vivermos com um pé no céu e um pé no inferno. Precisamos abrir mão do pecado, precisamos abrir mão daquilo que nos prende lá fora. A principal lição do texto que estamos estudando é, sem dúvida, o perigo da parcialidade. A mulher de Ló foi parcial com aquele local, mesmo ela tendo o conhecimento que ela tinha de Deus. Ela vivia em parcialidade, porque ela sabia do pecado que aquele lugar vivia. O maior erro da mulher de Ló foi andar segundo o que ela queria. Foi andar para frente sempre olhando para trás. E Deus exige exclusividade, irmãs. Deus exige exclusividade. Não dá para andarmos com o pé no céu e no inferno. Não dá para vivermos uma vida no caminho do Senhor, mas com o pé lá no pecado, com o pé naquilo que nos impede de vivermos uma vida consagrada a Deus. Saia do lugar da destruição, irmãs. Saia do lugar da destruição e vá com fé para o lugar da vontade de Deus. Você tem fé para isso? Você tem coragem para isso? Para caminhar aonde Deus está te mandando ir? Deixe o Senhor cumprir em sua vida o plano de salvação. Deixe que Ele dirija seus passos. E em nome de Jesus, não olhe para trás. Não olhe para o retrovisor toda hora. Como eu disse para vocês, deixe o retrovisor para a gente lembrar do que foi bom, do que serviu de lição, do que foi ruim, foi difícil e eu não quero viver de novo. E com os erros eu posso aprender a viver uma vida diferente, mas eu não posso ficar presa nele com medo de viver adiante. Enfim, estão diante de nós a vida e a morte. Olhar para frente e receber de Deus o novo, ou olhar para trás e sermos convertidas em estátua de sal. Olhe para frente e deixe Deus guiá-la para longe da destruição. Creia que o melhor de Deus está por vir. Deixe seus olhos, irmãs, brilharem, imaginando as grandes coisas que Deus fará em sua vida. Creia nisso somente. Abandone o passado, abre mão do passado, se liberte do passado que muitas vezes te impede de seguir à frente. Lembrando, eu volto a dizer, estou me referindo à pessoa que não consegue viver a sua vida futura, não consegue viver um presente de forma decente, um presente melhor, com vista de um futuro melhor, porque está presa a coisas do passado. Aquilo que não superou do passado. Ah, porque minha vida foi assim. Ah, eu não consigo fazer isso porque era assim. Ah, porque eu sofri demais naquela época. Ah, vamos largar de vitimizar toda a nossa vida. Vamos lembrar que somos servas do Senhor, somos usadas pelo Senhor, nós vivemos para o Senhor. Então vamos deixar Deus abrir os nossos olhos. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Vamos apenas olhar e deixar que o brilho de quando imaginarmos do que tudo de bom que Deus tem para nós está por vir, que Deus vai fazer muitas coisas em nossas vidas. Mas eu preciso abrir mão do meu passado. Eu preciso superar o meu passado. Eu preciso viver de forma que Deus entenda e veja em mim que eu tenho fé e que eu confio na promessa dele. Não estou dizendo que o nosso futuro próximo pode ser brilhante. Às vezes nós passamos coisas ruins, difíceis, passamos hoje, ainda podemos passar mais um tempo. Mas o que nós temos que manter os nossos olhos atentos é para frente. É olhando para o que Deus tem de melhor para a minha vida, para a sua vida. Que nós possamos cada dia mais e mais, irmãs, viver uma vida grande. Viver uma vida grande, porque nós temos um Deus que é grande. Porque nós temos um Deus que grandes coisas tem feito por nós. E nós precisamos de viver de forma que o nosso olhar esteja sempre para o alvo. Meu alvo não está lá atrás, o que está lá atrás já passou. Meu alvo está na frente. Que Deus possa estar nos abençoando todos os dias de nossas vidas e nos libertando de coisas que nos impedem de ver as bênçãos, o novo que Deus tem para nossas vidas.
Eu convido as irmãs agora a pararem um pouco. Assim que eu vou encerrar agora o vídeo. Nós vamos ter um momento de interação no grupo. E eu gostaria de pedir que as irmãs estivessem orando aí no cantinho onde você está. O que tem te prendido ao passado? O que tem te impedido de ver tudo aquilo que Deus preparou para você? O que tem te impedido viver o melhor de Deus? Peça a Deus para te ajudar a libertar disso. Peça ao Senhor forças para você abrir mão do seu passado, daquilo que te impede de receber as bênçãos do Senhor. E eu creio que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Amém? Fiquem em paz, irmãs, e que Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos agora para um bate-papo ali no WhatsApp e nós vamos ali um pouquinho interagir, conversar um pouquinho sobre esse assunto e orarmos juntas. Amém? Fique com Deus. Um grande abraço a todas vocês.